Vamos dar uma olhada aqui no S&P, até o Helder está perguntando aqui, quando o S&P 500 vai descansar para parar para tomar um cafezinho. Mas antes, só para passar uma informação que eu acho bacana, até eu mostrei no final de semana, e aqui é uma informação que mostra como os hedge funds, né, duas informações legais, como os hedge funds ainda continuam comprando empresas caras, né, ou seja, as blue chips americanas, as empresas de tech. Hoje, mais ou menos 50% da posição dos hedge funds são de ações que são negociadas a pelo menos 10 vezes a receita, né? E mais ou menos uns 15%, que me fala a memória aqui, são ações que são negociadas a 20 vezes a receita, né? São empresas usualmente de tecnologia muito fortes. E teve um outro gráfico que mostra um pouco a concentração do S&P 500. Nunca, desde os anos 80, né? Desde os anos 80 que tem esse gráfico, né? Que a gente não tinha uma concentração tão grande das 5 maiores empresas. As 5 maiores empresas representam hoje mais ou menos 23% do S&P 500. Então é uma concentração muito grande. Então, enquanto os hedge funds não pararem de comprar essas empresas, que são muito caras, né? Google, Facebook, Amazon, enfim, o S&P 500 eu acho que não tem força para queda. Mas uma realização seria bom, seria natural, seria saudável, né? Vamos esperar uma realização em algum momento. O que eu ia dizer aqui? Eu acho que a gente tem muitas situações, Marco, onde tem muitos hedge funds e muitos fundos também de aposentadoria, né? Que não tem outro lugar para ir. E realmente a exposição que eles têm para o mercado de renda variável é muito perigoso em relação do passado. Então é difícil pegar qualquer coisa na renda fixa. Então está todo mundo procurando um yield. Como é que eles vão ganhar dinheiro? Aí tem que ir atrás de renda variável, onde tem um risco maior. E está todo mundo indo para lá porque não tem outro lugar. Não tem outro lugar para buscar o que eles estão acostumados 20 anos atrás, de 5%, 7% ao ano na renda fixa. Isso não existe mais. Então, outra coisa, a gente tem a questão de baby boomers. E os baby boomers estão começando a pensar, aliás, já estão se aposentando desde 2000 começou. 2008 foi o fim do boom, como chama? Qual a palavra, Marco? Fim do baby boom. Demográfico. Boom demográfico lá nos Estados Unidos 2000. Agora está todo mundo pensando, como é que eu vou me aposentar? Eu não posso. Eu tenho todos os meus investimentos investidos, os profissionais colocando em 401k, todos os pension funds também procurando um retorno maior. Então, cara, é uma situação muito interessante e eu considero muito perigoso, muito alavancado, todo mundo comprando S&P com preços maior histórico de todos os tempos, porque não tem outro lugar para ir. Então, um dia, alguém vai pegar o alfinete e fazer... E aí essa bolha faz... Tem que ter cuidado com isso, né? Não fica no meio disso, não, porque a saída é estreita e vai todo mundo querendo sair ao mesmo tempo. Estranho, né? Vamos olhar o gráfico, depois eu... Diga. Eu volto para... Quando você falou da explosão, eu faria... O que eu espero, acho que acontece? Como é que é o barulho que você fez aí? Aí pega, faz um furinho. Só que eu acho que não vai dar uma explosão, acho que vai fazer assim... Sabe quando vai dando aquela murchada? Sim. Eu acho que vai... Pode ser. Eu acho que vai dando aquela murchada, sabe? Seria melhor para todos nós se não tiver aquela implosão realmente. Se faz assim... Melhor. Exato. Eu acho que Bom, o gráfico não está legal. O cenário. Eu acho que os fundamentos não estão legais, né? A dívida nos Estados Unidos também é impagável e tem que ter uma transição. Um dia, né? de perdoar toda essa dívida aqui. Tá vendo essa situação aqui? Esse é muito ruim. Aliás, é segunda divergência.
você pode perceber aqui que a gente tem uma divergência aqui, a segunda divergência. Segunda divergência, Marco, nunca é boa notícia, nunca é boa notícia. Então, eu não acho, assim, fora do contexto de a gente eventualmente fazer algo parecido com isso. Aí, voltando de 470 para 380, eu tiro uns 20, 25%, né? Aham. Então, esse é um gráfico semanal. Segunda divergência, problema. Gráfico diário, é difícil ver, porque a gente está olhando tão de perto, que é muito difícil a gente ver esses divergentes nos tempos gráficos maiores. Mas, percebe que aqui nós temos um fractal importante agora aparecendo, essa resistência 72. Quando tem 3 linhas verdes, a gente tem fractais gigantes participando. Essas resistências 17 e 34 são imperceptíveis. Mas 72 entrando na posição é preocupante, porque é um fractal muito importante. E aí, se ele começar a fazer algo parecido com isso, aí começa dificuldades aqui, aí ganha 144 e tchau. Então, eu acho que é lateral. Eu acho que o upside está limitado. Então, não tem muito para esperar a continuação estourando para cima na pós-pandemia, de sair de 200 e para quase 500. Eu acho que não tem mais realmente para esperar isso. Cuidado, viu, gente? Esse S&P está esticado, está pisando no freio e está com 2 divergências negativas no gráfico semanal, que normalmente significa topo. Então, cuidado. Deixa a cautela aqui. Depois eu até tinha pegado, tá lá na minha live de domingo, as projeções dos principais estrategistas para S&P 500. E se me falha a memória, acho que o mais otimista... Quanto que fechou hoje aí? Você tem aí, Bo, o fechamento de hoje? Mas o mais otimista, se não me falha a memória, eu acho que era 5.500, não chegava a 6 mil. Acho que não tinha ninguém com 6 mil. Esse é o mais otimista, tá? Dos estrategistas ali que eu mostrei no domingo. Então, pessoal, corram lá, dão uma conferida, qualquer coisa vocês me liguem, mandam... São vários bancos, né? Corretoras, enfim, os maiores bancos. Mas o mais pessimista ali, entre os principais estrategistas, colocava, acho que 4.500, 4.600, ou seja, mostrando que... Porque isso é a projeção final de 2022, tá? Então, ou seja, você está falando que os mais pessimistas, que não tem upside, pode ser que a gente tenha uma correção no caminho, né? E volte, de repente, ao mesmo patamar do patamar atual. Talvez seja uma possibilidade. Mas o mais otimista ali, eu lembro que as projeções ficavam próximas de 5.000, 5.100 pontos. Eu acho que eram os principais alvos ali dos estrategistas, tá? Depois, quem não viu a apresentação, pode me pedir depois no direct, ou eu coloco no Telegram para vocês esses números, né? Também está lá no YouTube, né? No domingo, vocês podem procurar lá. Bo, deixa só antes da gente vir aqui para o Brasil, também que a gente o tempo passa rápido aqui. Vamos só falar rapidamente, que a gente sempre fala também sobre as criptos, né? Principalmente acho que BTC, né? Se você tiver mais alguma que você queira se destacar, porque sempre pedem e é bom a gente dar uma atualizada aqui no BTC, né? Deixa eu só ver aqui que a gente perdeu, acho que o sinal com o Mr. Bo. A gente ia falar de Bitcoin, né? O pessoal sempre fala, fala Bitcoin, dá uma analisada. Pronto, agora voltou. Estamos de volta. Então vamos dar uma olhada e depois a gente volta aqui para o nosso tema principal, que eu vou já fazer um spoiler aqui, vou utilizar palavras do professor Cabral para esse movimento de hoje, né? Vamos ver. Já a gente volta para falar de Bovespa. Vamos falar rapidinho sobre as criptos e a gente entra aqui no Brasil. Vamos lá, então. Bitcoin, gráfico diário. Bitcoin US dólar. Primeira coisa, Marco, a gente está com 3 linhas verdes alinhadas para cima. Isso é coisa boa, né?
esse padrão, esse modelo eu gosto bastante, porque ele é muito intuitivo, muito simples para entender. Então, 3 linhas verdes, a gente está dentro da primeira consolidação roxa. Essa consolidação, por enquanto, tem um belo suporte aqui nos 53.500. Eu não vejo o Bitcoin passando muito baixo disso aqui, antes de voltar a subir. Agora, ele volta a subir, aí algumas coisas interessantes começam a aparecer aqui. Primeiro, as maias resistência aqui, o primeiro azul, e aí o suporte desse azul está muito pertinho. É uma situação perigosa. Quando a gente tem um suporte distante, aí ele respeita esse suporte. Quando o suporte está perto, às vezes ele corta direto e vai para segundo alvo. Então, eu estou vendo o Bitcoin fazendo assim, ó, subindo para testar os topos anteriores. Ele tem uma tampa aqui na linha verde também, tampa, uma condição técnica muito interessante, porque está recebendo um desafio aqui do fundo do fractal, então está tentando tampar o preço aqui. O preço sobe mais, a resistência sobe juntos, então fica mais difícil. Pode ser uma condição técnica topo duplo. Eu vou deixar, Marco, esse desenho aqui, que eu estou esperando o Bitcoin sair de 55 e para 65, e aqui ele toma a decisão. Logicamente, ninguém sabe a decisão que ele vai tomar. Ele pode fazer assim ou ele pode continuar assim. Então, por enquanto, vamos apostar em compras perto de 55 e depois 65, depois uma subida de quase 20%. No 65, a gente vai prestar atenção bastante, para ver que decisão que o Bitcoin vai tomar. Ethereum também é muito parecido. Aliás, ele está mais forte do Bitcoin. Lembrando todo mundo que você pode sempre colocar uma comparação de Ethereum e Bitcoin no gráfico aqui. Eu te mostro como fazer isso daqui a pouco. Olha, Marco, 3 linhas verdes, sem qualquer resistência. Então, a ideia é continuar subindo aqui. Ou se ele voltar, falhar aqui, voltar para essa gigante aqui, perto de 38, a continuação da subida. Ambos, então, a gente está ainda, assim, otimista de ponto de vista para comprador, bullish para o Bitcoin e Ethereum. Mas pode ser sempre uma realização normal, pequena, acima dessas linhas verdes aí. Você pode colocar ETH, BTC, ETH, BTC. Aí você vai comparar Ethereum com Bitcoin. E aí consegue perceber que nesse gráfico a gente está numa situação bastante interessante também, Marco, ganhando terceira linha verde e uma situação que é parecido com um Okoi. Então, quer dizer que o Ethereum está mais forte do que Bitcoin e a gente imagina algo assim acontecendo. Então, quem sabe, um pouco mais pesado no Ethereum do que no próprio Bitcoin. Mas, enfim, a gente tem muitas possibilidades aqui, tem vários criptoativos que estão voando, várias aqui. É só clicar aqui no Prismatic Cube e identificar. Eu gosto dessa aqui, esse tipo de ativo que estourou para cima no início, como se fosse um IPO dele, na estreia dele no Binance. Esse tipo de coisa muito interessante, onde a gente faz assim. Aí o Alice também faz parte do Metaverse, que também está forte. FTM, eu gostei muito desse gráfico hoje, de retomar um teste do topo. Harmony One, também muito bonito. Tem vários aqui, basta pegar aqui o que está com 3 sets, está subindo bem, e quando tiver alvos também distantes, dá para apostar, sim, fica bem bacana. Tem alguns calls novos aqui no FCube hoje. E o mercado, em geral, Marco, está bastante forte. Você pode perceber que tem muito verde aqui, muito azul, quase nada vermelho. Então, é um mercado saudável para a gente apostar na compra.